Eu subestimei o vírus. Na Itália, tá para evitar aglomerações por causa do coronavírus, deixa a gente fechado. Talvez você também, tá, ok, é normal rir de uma coisa quando ela é tão maluca e parece até irreal. E ainda não se sabe onde ela vai chegar. Loucura é persistir no erro. Venho da Itália, onde voos e trens são cancelados, hospitais estão cheios, médicos decidindo quem vai viver e quem vai morrer. Não é mais sobre o vírus ser uma gripe simples para as pessoas saudáveis. Não é mais sobre tudo bem se eu pegar, eu não sou idoso. Não é mais sobre pensar em si e levar a vida normalmente. É sobre pensar que eu posso pegar, ser responsável por disseminar e continuar o ciclo do contágio. É sobre o abalo que isso tudo pode causar. O vírus vem nos ensinar muito sobre largar o egoísmo. O cuidado com o próximo não é só um ato tão altruísta assim. Porque se eu me cuidar, eu posso contribuir para a diminuição no caos e no impacto que isso vai ter também na minha vida. O aumento de casos de coronavírus impacta em efeito cascata o sistema de saúde de um país, a locomoção das pessoas, a produção das indústrias e a situação das empresas e suas condições de contratação. O PIB do país cai e a recessão se aproxima. É sobre saber que a minha atitude hoje pode causar impacto na sociedade, na economia e também na minha conta bancária no futuro muito próximo. Quanto antes tomarmos uma atitude, menos contagiados, mais rápido superamos essa fase. Na Itália, ficamos em quarentena por decreto do governo. Aqui a situação catastrófica ainda não chegou, mas se aproxima. Quantos precisarão morrer para pararmos em casa? Não subestime o vírus. Amanhã pode ser tarde demais. Nós possamos expressar a adoração, louvor ao Teu nome. Recebe, ó Deus, recebe. Nós viemos entregar aqui de todo o nosso coração em nome de Jesus. E que os nossos irmãos que estão, Pai, nos acompanhando, que eles também expressem adoração ao Senhor. Que ninguém esteja assistindo o culto, mas que estejam prestando um culto para o louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor? O irmão Wagner e a equipe vão estar nos conduzindo aqui em nome de Jesus. Boa tarde, meu querido irmão, querido irmão que está na sua casa, no seu lar. Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus, tomando todos os cuidados previstos, requisitos, mas estamos aqui como equipe do Senhor para servir e levar você um momento de adoração, um momento de louvor ao Senhor. Você poderá, só reafirmando alguns recados aqui, nós estamos tentando transmitir, caso tenha algum problema, você terá no YouTube nosso culto gravado após o término aqui, meia hora depois, 10 minutos depois, nosso culto estará vai subir para o YouTube gravado, amém? Vamos louvar nosso Deus? A palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa canção de hoje tem tudo a ver com isso que nós vamos cantar. Eu e minha casa serviremos a Deus. Para te servir,
nossos familiares possam louvar o nosso Deus, que a nossa família possa entender o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou teu. Desejo é sentir teu poder,
sempre amém. Te damos honra, aleluia, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem, Senhor, os lares. Então vem, Senhor, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem, Senhor, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Porque Ele é o Senhor, diga! Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar na terra e céus. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar por terra e céu. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Fica no seu lado, sua família, com o ombro aí. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Eu querido, não importa o que aconteça, Pai, a sua verdade vai sempre reinar. Glorifica, Pai, seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Mais uma vez, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Senhor, eu quero orar por você, Jesus. Diga que Ele é grande. Não importa o que aconteça no céu da terra. Ele é tremendo em nossas vidas. Ele é tremendo. Ele é poderoso. Oh, Senhor Jesus, obrigado. A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, a você que talvez tenha se achegado às redes sociais um pouco mais tarde, nós estamos aqui nessa live, né? Como é sabido já, previamente anunciado em nossas redes que faríamos, né? Pois nós temos notado que, graças a Deus, por conta até mesmo dessa nova situação que estamos enfrentando, nós precisamos usar medidas criativas, né, para poder conseguir aí driblar esse problema, mas não perder a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ministrar a palavra, de adorar ao Senhor, como fizemos aqui até esse instante. Queremos agradecer a Deus pela nossa equipe de adoração, o irmão Wagner e os irmãos que estão aqui fazendo tudo possível para que o melhor seja feito para o nosso Deus. E também tem uma outra aqui, está sendo feita uma gravação também, com o intuito de depois subir essa gravação com todo o culto, para que a gente possa, a todo momento, se for o caso, né, replicar, mandar para outras pessoas e tudo mais. Graças a Deus por isso, né? Então, volto a frisar, né? Irmãos da igreja, queridos amigos do Facebook, amigos da IBJM, faça o seguinte, compartilhe o link, para que as pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus também, e não perdermos o vínculo, né, de unidade, mesmo que seja através das redes. Amém? Pois bem, queridos, nós estivemos no período da manhã falando um pouco sobre a questão da prudência, né?
em relação ao momento que estamos vivendo sobre o coronavírus. Nessa noite nós não vamos falar sobre isso. Nessa noite nós vamos falar uma temática: castelos destruídos, reino edificado. Você já vai entender a motivação desta temática, a motivação deste tema. Mas sem mais delongas, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Isaías, capítulo 6, verso 1 até o 8. E nós vamos ler na Nova Versão Internacional, para você conseguir acompanhar aí também. Amém? Se você pode também abrir sua Bíblia, caso contrário, está sendo também transmitido e também está projetado para você aí, que diz assim: no ano em que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Nós vamos orar então, vamos falar com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, agradecemos pela leitura da Tua Palavra, que é viva, eficaz, transformadora. E nós te pedimos que através da Tua Palavra nós possamos ser edificados aqui nesta noite. Que possamos sair daqui realmente diferentes. Que possamos, ao desligar o nosso celular, sair diferentes, Deus, inspirados pelo Senhor. E que o Senhor, Pai, então nos conceda essa graça. Mais uma vez te agradecemos pela vida dessa igreja, pelos irmãos queridos que estão nos acompanhando, tanto esses que trabalham aqui conosco, quanto aqueles que estão em suas casas. Que a Tua graça esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, querido irmão, querida irmã, o que nós vemos aqui neste texto para a nossa edificação? Obviamente que ele também está relacionado com o momento que a gente está vivendo, né? Castelos destruídos, reino edificado. Claro que tem um pouco a ver com esse momento também, onde muitos estão vendo desmoronar muitos projetos, muitos estavam com casas reservadas para passeio, viagens marcadas, pessoas pensando em aniversários e essas coisas todas sendo canceladas, né? Então tem vários castelos sendo destruídos nesses dias, passeios pré-agendados, né, sendo cancelados. Então também nós estamos com isso em mente. Mas não apenas com isso, mas nós precisamos olhar de maneira mais abrangente, nós precisamos entender essa questão de maneira mais ampla, para que a gente possa ser edificado. Então vamos caminhar aqui com o que aprendemos com Isaías. Pois bem, meus irmãos, a nossa vida ela é composta de estágios, e aqui nós vemos alguns estágios na vida de Isaías neste tempo, e o primeiro deles que nós vemos, e isso é importante para nós continuarmos a reflexão, num primeiro momento, Isaías, ele passa por um momento de tocado na emoção. Ele também passa por uma contemplação. Essa contemplação, ela envolve as suas emoções. E aqui, querido irmão, você pode observar comigo. Está lá, verso 1 até o 3. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto, exaltado, a aba das suas vestes enchia o templo, acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos,
A terra inteira está cheia da sua glória. Então Isaías, ele passa por um momento de contemplação. Ele recebe aqui do Senhor um privilégio, o que os nossos irmãos pentecostais chamariam de mistério, né? Ele foi envolvido no mistério da santidade de Deus. E meus irmãos, não foi só ele que passou por isso. Se nós formos ver na palavra do Senhor, nós vemos mais pessoas que passaram por momentos assim, que foram tocados profundamente, de maneira sobrenatural por Deus, nas suas emoções. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, quando caminhava a Damasco. Ali ele foi derrubado pelo Senhor, ele foi ali alvo de algo sobrenatural. João, quando está na ilha de Patmos, ele recebe uma revelação da parte do Senhor também. Então, meus irmãos, isso é importante. Deus age de maneira muito particular e pessoal com cada um. E nós vemos aqui a sua ação na vida de Isaías. Ele estava nos templos. Meus irmãos, muito provavelmente não era o templo físico, o templo de Salomão, mas sim o Senhor havia o elevado e ele tinha tido uma visão do templo, do lugar santíssimo, da presença de Deus. Certamente foi uma experiência tremenda, poderosa, e Deus precisava fazer isso com ele. Sabe por quê? Porque era um momento que o rei Uzias havia morrido, e ele, nosso querido Isaías, ele era um servo do rei Uzias. E aqui, quem sabe, meus irmãos, alguns castelos começaram a ser desconstruídos. O reino dele começou a entrar em ruína, porque aquele que era o seu braço direito, aquele que era o seu apoiador, já não está mais junto dele. Em momentos como esse, Deus costuma nos visitar. Talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez você esteja passando por alguma dificuldade, mas saiba que o Senhor quer te chamar à intimidade. Deus quer falar com você. Deus quer, assim como revelou a Isaías, a Paulo, a João e a outros milhares e milhões de homens através da história e mulheres através da história, Deus quer falar com você também para consolar o seu coração. Ele quer manifestar o seu desejo para a sua vida. Por isso ele é levado naquele momento sublime, maravilhoso, onde todas as suas incertezas foram impactadas pelo poder de Deus. Você está passando por um momento de incertezas. Você, quem sabe que é empresário, está passando por uma situação difícil agora. Você que é autônomo também, deve estar passando por um momento difícil. Permita-se nesse momento ser visitado pelo Senhor. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar ao teu coração, te consolar nesse momento difícil que você está vivendo. Talvez até tudo esteja bem, mas você está com uma expectativa também ruim sobre todos esses tempos, todas essas coisas que estamos vivendo, ou quem sabe nada disso te abalando, mas você já vinha de um tratamento de uma doença, você já vem de um cenário de desemprego. Saiba, para todos nós, a condição na presença de Deus é a mesma. Nós temos do Senhor cuidado, e nós precisamos desejar da parte do Senhor isso, a contemplação da sua glória. Nós precisamos desejar ser tocado nas nossas emoções. Essa tristeza, essa agonia, essa depressão, ela precisa ser impactada por Deus, para que nós consigamos nos levantar, nos soerguer no Senhor. Deus não trabalha com ninguém caído, Deus não trabalha com pessoas ao chão. Deus segura a mão, as levanta e diz: vai. Você precisa ser levantado pelo Senhor. Nós precisamos ser levantados pelo Senhor. Que coisa tremenda. Isaías viveu nesse tempo aqui, meus irmãos, né? Nós vemos aqui então a importância de nós nos colocarmos diante do Senhor, pedindo a Ele que esteja cuidando de nós, né, meus irmãos? Isaías viu a contemplação do Senhor. Ah, pastor, mas eu também subi no monte lá, eu vi bola de fogo, essa coisa toda. Querido, eu não vou questionar as suas experiências, mas eu quero dizer uma coisa a você. Deus faz a manifestação sobrenatural. As pessoas têm contato e têm momentos de contemplação de Deus com um objetivo. Certa feita, eu cheguei a falar com uma amiga e ela falou assim: sabe, Ander, o meu irmão foi na igreja e ele recebeu uma revelação. Aí naquele tempo ainda existia, né, irmãos, foto que a gente tirava com filme, né? Fiquei imaginando seria a revelação que a Kodak fez? Não, era uma revelação sobrenatural, segundo ela.
que o seu irmão estava no banco da igreja e um pregador judeu, convertido ao cristianismo, havia dito, apontou para ele e disse assim: olha, eu vejo língua de fogo sobre a sua cabeça e você será a luz do Senhor em Israel. E ele ficou todo feliz com aquilo. Enfim, levaram aquele missionário para sua casa, deram de comer, ofereceram um quarto. No fim das contas, aquela profecia acabou indo por terra. Aquele homem era um aproveitador. Saiba, querido irmão, querida irmã, nós não duvidamos em nada daquilo que Deus pode fazer de maneira sobrenatural, jamais. Mas é importante nós sabermos o seguinte: sempre que Deus entra num processo de impactar alguém de maneira sobrenatural, através de uma revelação particular, como aconteceu com Isaías, com Paulo, com João, com outros homens, ele faz com um propósito. Deus não vai fazer isso para massagear o seu ego. Deus não vai fazer isso só para você se sentir mais espiritual que os seus irmãos, de forma alguma. Deus fará isso para te levantar, para te soerguer, para te auxiliar a vencer, para ser usado, como nós vamos ver aqui na sequência desse texto. Deus nos dá um contato com Ele, Ele nos toca para um propósito. E aí, dentro de um propósito, não há limites. Não há limites. Nós não podemos definir. Não, Deus faz assim. Não, que nós batistas cremos assim. Nós temos uma teologia sistemática para ajudar a gente a entender algumas coisas. Mas nós não podemos limitar e colocar Deus nessa caixa de sapato chamada teologia sistemática. Deus é muito maior que todas essas coisas. E Ele é Deus. Ele pode fazer o que bem entender, porque Ele é o Senhor soberano. Uma vez falando com uma coleguinha católica, uma irmã católica, e ela disse: olha, faleceu no passado uma tia, e a filha desta tia havia ficado muito abalada com a morte da sua mãe, e sabe, ela estava inconsolável, e sabe, Ander, ela rezou para Jesus, né, para que desse conforto ao seu coração, e nós também rezamos com ela, né, eles são católicos e usam esse termo, e ela falou assim: nós rezamos. Ela teve a visão de um anjo. O anjo veio ao lado dela e disse assim: a sua mãe está bem, ela está com Jesus, fique em paz. E aquela menina foi revestida de uma paz, e aquela paz inundou todos os seus familiares, e mesmo sendo alguém de uma denominação diferente, ela disse: André, o que você acha disso? Eu falei: foi Jesus. Porque tudo aquilo que traz conforto, que traz revelação ao coração, que traz paz, vem do Pai das luzes. Foi Jesus, sem dúvida. Então, meus irmãos, creiam, Deus pode, mas sempre com um propósito. Deus quer que nós o contemplemos, Deus quer que nós o vejamos, Deus quer tocar as nossas emoções com o seu poder. Mas não apenas isso. Vamos dar uma olhada lá no verso 5 até o verso 7 do capítulo 6. Vamos lá. Diz assim: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Dos meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Meus irmãos, então nós vimos sobre a contemplação e o toque das nossas emoções. Agora nós precisamos saber que o Senhor toca a nossa razão e nos leva à introspecção. Vou trocar essa palavra por uma palavra que você está mais familiarizado, você que faz parte dessa igreja. Deus toca a nossa razão e nos leva à autoconfrontação. Isaías, quando recebe esse toque do Senhor, essa manifestação sobrenatural de Deus, ele chega a uma conclusão: eu sou um pecador. Eu compartilhei hoje no Facebook, né, uma frase do filme Crônicas de Nárnia, né, onde lá um dos personagens encontra Aslan. E se você não sabe, C.S. Lewis, ele era crente. Então todos aqueles personagens, eles têm um paralelo na Bíblia Sagrada. E Aslan é um leão. Aslan representa um rei dos reis, senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. E quando aquela menininha encontra Aslan,
ela diz assim: você está maior. E ele diz para ela: mas é porque você também está maior. Ela falou para ele assim: ué, mas como assim? Ele falou assim: conforme você for crescendo, eu vou parecer maior para você. Conforme nós vamos crescendo, meus irmãos, no conhecimento de Deus, maior, infinito, mais profundo vai sendo o Senhor para nós também. Então você chega num ponto que você descobre o seguinte: quanto mais nos aprofundamos em Deus, mais nós temos consciência que nós não conseguimos alcançar, e maior é o nosso sentimento de incapacidade diante de tantas coisas. Um mestre em teologia, hoje doutor, o pastor Gesiel, reitor do Seminário Batista, terminou seu mestrado há mais de 10 anos, e ao terminar o mestrado houve um culto de gratidão. E esse homem foi até o púlpito e disse o seguinte: meus irmãos, agora que eu me aprofundei um pouco mais nas Escrituras, eu descobri o quão profundo é e o quanto realmente de nada sabemos de fato. Quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus, muito mais nós descobrimos que não temos como conter. É infinitamente superior ao nosso entendimento. A ponto de Jesus, quando sobe aos céus, ele diz assim: olha, eu vou mandar o Espírito Santo para vocês, porque vocês já não podem suportar mais. Mente humana não tem condições de assimilar todos os conceitos da verdade do Pai. Por isso ele vai entregando a nós, fracionadamente, paulatinamente, para que a gente vá recebendo e vá sendo transformado. E quer saber um pouco mais sobre isso? O que isso impacta em relação à nossa vida? Meus queridos irmãos, quando Isaías tomou consciência que ele estava na presença do Senhor, ele teve consciência do seu pecado. E é disso que eu quero falar com você. Muitos acham que se aproximar de Deus os deixa numa situação confortável, diferente dos outros. Pode até ser em termos de comportamento, em termos de questões éticas, mas eu quero dizer a você o seguinte: quanto mais próximo do Senhor, guarde isso no teu coração. Quanto mais próximo do Senhor você estiver, mais consciente você vai estar do seu pecado. Quanto mais próximo do Senhor você estiver, muito mais você vai se compadecer do caído e do perdido. Quanto mais próximo do Senhor você estiver, muito mais você vai desejar orar. Quanto mais próximo do Senhor você estiver, muito mais você vai desejar conhecer a palavra de Deus, porque você não verá saída, não tem outro jeito. Você precisa, é fundamento para a tua vida. E foi assim que aconteceu com Isaías. Ele foi revelado a respeito da glória de Deus, e o que ele fez: eu sou um pecador. Então digo a você, como já falei no passado, se você vê um santo, homem de Deus, né, chegando a você e fala: querido, eu estou com uma tentação nessa área da minha vida, eu preciso da tua ajuda, eu queria que você orasse comigo. E ele levantar o seu nariz e disser assim: pois é, amado, não convém aos santos tal coisa. Saiba que ele é um pecador pior que você, porque o homem e a mulher de Deus, eles são quebrantados pelo Senhor. Um homem e uma mulher crente, na realidade, eles nunca são satisfeitos verdadeiramente. Eles são felizes, eles são saciados da presença de Deus, mas eles olham para o mundo perdido e eles sentem um desejo intenso de buscar mais comunhão em Deus, porque o mundo aí fora jaz no maligno e isso fere o coração. Por isso que Jesus, ao olhar para Jerusalém, chorou por Jerusalém. Disse: ó Jerusalém, Jerusalém, que me dera colocar você debaixo das minhas asas e te proteger. Isso é a visão de um homem santo. Quanto mais você se aproxima do Senhor, saiba, muito mais a sua razão é trabalhada. Eu sou um pecador. A partir do momento que nós nos achamos santos, já não somos mais. Já estamos estribados no nosso comportamento. Já estamos confiando naquilo que a gente faz, mas não na manifestação da graça de Deus. Isaías foi tocado e ele chegou a essa conclusão: eu sou um homem de impuros lábios, e não só isso, Senhor, eu vivo no meio de um povo pecador e de lábios impuros também. E ali, meus irmãos, nós temos um texto da palavra do Senhor em Romanos 12, verso 3, que diz assim, eu vou ler só a parte B. Ela diz assim:
Não pense de si mesmo além do que convém. Não pense além de si mesmo além do que convém. Portanto, tenha uma perspectiva sobre você moderada. Analise bem as coisas, faça essa autoconfrontação e diga: de fato, Senhor, a santidade está impactando o meu coração, ou eu estou confiando muito no que eu estou fazendo? Isaías, até aqui, ele era servo do rei, provavelmente um conselheiro. Ele não fazia nada de errado, mas ele toma consciência de que é um pecador miserável quando ele perde tudo e quando ele vê a glória de Deus. Quanto mais a glória de Deus se manifesta a nós, muito mais nós temos consciência de que somos pecadores, meus queridos. Então nós precisamos sondar o nosso coração. Isaías afirma que tem os lábios impuros. Jesus nos ensinou que os lábios impuros são o quê? Lábio impuro é fruto do que impuro? Nosso coração. Mateus capítulo 12, verso 34 e 35. Raça de víboras, ele falando com os religiosos: como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Então, meus irmãos, Isaías não estava apenas com os lábios impuros. A impureza vinha do seu coração. E aí ele foi tratado pelo Senhor naquele momento. Ele foi purificado. E a purificação dói, sabe? A purificação é onde Deus mexe em áreas da nossa vida que a gente não queria mexer. Esse é o momento que nós somos trabalhados para ser usados por Deus por projetos especiais, projetos muito maiores que nós, projetos que não ficam apenas edificados, mas eles geram também edificação a outros. Eles geram aquilo que a gente chama, daquela palavra bonita, chamada legado. É esse tipo de tratamento que Deus faz, mas dói sim. Ai, como é difícil o Senhor mexer em áreas da nossa vida, né? Na nossa área financeira, na nossa área emocional, tratar situações de perdão, né? Na área sexual, na área do dinheiro, em muitos casos. Como é difícil na nossa área do nosso conforto particular. Como é difícil, né, gente? Entregar isso ao Senhor. Mas o Senhor quer purificar para poder usar, para que você seja íntegro na presença dele. E o que a gente nota? Como é que aconteceu com Isaías, né? O anjo vai lá e buscou uma tenaz e pegou uma brasa viva do altar e tocou os lábios de Isaías. Pensa comigo nisso aqui, rapaz. Não sei, não se dói. É tão bonito, uma tenaz vindo, né? Brilhosa, e tocar nos lábios. Querido, pensa comigo. Se o anjo precisou pegar a tenaz, calcule quanto estava quente, que tocou os lábios de Isaías. Então pensa comigo, não foi fácil não, né? O próprio anjo se preservou, podia pegar lá, não, tocou uma tenaz e foi lá e tocou seus lábios. É difícil sim deixar Deus tratar áreas do nosso coração, mas nós não temos outra alternativa. Isaías, ele proclamou 7 ais. Esses ais estão no capítulo 5 e também um desses ais, o último deles, está aqui em Isaías, nesse texto do capítulo 6 aqui. Nós vemos ele dizendo: ai de mim, né? Um dos ais é contra ele mesmo. Ai de mim. Ele proclama os ais contra o povo no verso 5, no capítulo 5, e no capítulo 6 ele fala: ai de mim. Ele não deixou de ser confrontado com aquela palavra que ele iria ministrar a outros. Por isso nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, ministra na nossa vida, limpa as nossas impurezas, trata os nossos lábios impuros, a nossa vida impura, o nosso coração impuro. Ministra sobre nós, Senhor. Nós precisamos, nós carecemos, senão não há edificação. Por isso precisamos desejar, por mais doloroso que seja, nós precisamos nos autoconfrontar à luz da palavra de Deus, à luz da oração, recebendo palavras de mestres, professores, de pastores e de amigos crentes verdadeiramente santos e separados por Deus, e mudar os nossos caminhos para poder ser edificados. E para essa edificação desse reino,
Nesse processo de desconstrução, também nós temos o verso 8, que eu quero convidar você a ler. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Algumas versões dizem, e aqui na versão da NVI: eis-me aqui, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Meus irmãos, para nós estarmos aqui indo para o capítulo final, nós precisamos lembrar: realmente Deus faz todas essas revelações com um propósito. O propósito do tratamento do coração de Isaías tinha o objetivo de convocá-lo para o trabalho, convocá-lo para a obra. E essa analogia pode ser feita com os nossos momentos também. Deus quer tratar o nosso coração. Deus está tratando o mundo através desse momento, dessa epidemia que está acontecendo. Deus está gritando conosco, nos dando a oportunidade do arrependimento. Nós precisamos fazer como nação, como mundo, o que Isaías fez. Ouvir a voz de Deus, quebrantar-se diante do Senhor, porque Deus pretende usar, em especial, a sua igreja, que são as suas mãos, suas pernas, sua voz, os seus olhos, no mundo hoje. É a sua igreja. Então, quem sabe Deus está nos permitindo viver momentos como esse. E uma coisa muito clara para mim é que Deus quer que a gente olhe para a nossa casa. Não tem como fugir disso. O isolamento ideal, a maneira de erradicar esse mal, são as nações se isolando nos seus lares. Então aqui não tem o que pensar, é fato. Deus quer que eu olhe, né? Tem marido dizendo assim: olha, eu conheci direito a minha mulher, até que ela é legal, né? Agora que a gente não está trabalhando, que a gente está se olhando aqui, tem alguns que já estão aí também apanhando, dizem, né? Mas isso é lá o povo do mundo. Nós estamos vendo nesse processo de tratamento muitas brincadeiras, mas é fato que muitos estão deparando com estranhos dentro da sua casa. Estão olhando e conversando com pessoas com quem sabe há muitos anos não conversam, não dialogam, não sabem dos sonhos uns dos outros. Então Deus está nos permitindo viver esse momento para esse propósito também, porque tudo que Deus faz debaixo da terra, Deus faz com um propósito. E foi assim que Ele chamou. Toda revelação tem um propósito. Os sinais de Deus se resumem sempre num único objetivo: o propósito de Deus para a humanidade. Deus precisou tratar Isaías para usá-lo. E Ele apareceu para ele, convidou para participar dos seus grandes projetos a partir do momento que ele foi purificado. E ele respondeu prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus deseja nos usar. Deus quer usar a sua vida. E não apenas dentro da nossa visão para os projetos de uma igreja. Até tive a oportunidade nesta semana de conversar com alguém. E esse hábito de dizer assim, né? Pois é, eu já falei para minha irmã que ela precisa voltar para a igreja, né? Não, olha só, minha esposa só quer saber da igreja. E nós falamos dessas coisas e a gente acostuma com uma coisa que é errada. Ninguém deve voltar à igreja, porque você não volta a alguma coisa que você é de fato. Você não volta à igreja, você volta aos braços de Cristo. Corrija isso. Quando você vê alguém falando que é preciso urgente voltar para a igreja, para com isso, que tem gente muito ruim na igreja. Não faz isso. Volte para Jesus para você poder aguentar o povo ruim que já está na igreja, inclusive você que está chegando, né? Tem uma frase que diz assim: eu não gosto muito de ir para a igreja porque lá tem muito hipócrita. E alguém respondeu para essa pessoa: mas venha, sempre cabe mais um, né? Então nós chegamos aqui para ser transformados por Deus. Outro disse em certa ocasião também: sabe por quê? Eu não quero, eu prefiro ir para o inferno, né? É mesmo? Por quê? Não, porque pelo que vocês falam que ser crente eu prefiro ir para o inferno, porque lá estão os meus amigos, né? Saiba de uma coisa: no inferno não tem amigo. Não existe amigo no inferno. Isso é coisa boa. Amigo é uma coisa que Deus gerou. Essa palavra é boa, a gente distorceu ela. E no inferno não tem amizade, só existe sofrimento. Ali é depositada a ira do Senhor. Lá tudo que é ruim é depositado e é eternamente nessa vida. Então não fale mais uma besteira como essa, porque na realidade nós não sabemos o que espera aqueles que não amam ao Senhor e que não depositam a sua vida diante dele. Mas você tem a oportunidade em Cristo Jesus de entregar a sua vida.
não a uma igreja, não se volta à igreja, se converte a Cristo, se volta a Ele, através do seu sacrifício na cruz e da sua entrega da sua vida, clamando a Ele: Senhor, reina sobre a minha vida, e caminhando segundo a sua orientação, frutificando para o Senhor. Aí você mostrará que você está ligado em Cristo, e você também frutificará, e aí sim você fará parte da igreja. Não tente voltar à igreja. Esse é um lugar, nós brincamos há pouco, mas é um lugar composto de seres humanos, falhos, como aqueles seus colegas do trabalho que não são cristãos. Todos nós somos falhos. A grande diferença do crente é que nós conhecemos a palavra de Deus, ou como disse um poeta em uma ocasião, a diferença que existe em nós somos poeira vinda do mesmo chão. A diferença é somente o amor que nos alcançou, a vida eterna, o imenso favor de Deus. Então, essa é a grande diferença. Convite do Senhor ao nosso coração, você igreja, é que nós devemos sim buscar do Senhor, consagrar a Ele as nossas emoções, contemplar a sua glória e, mediante essa contemplação, ter uma consciência. E essa consciência ela vai ser trabalhada na razão de que nós precisamos da autoconfrontação, da introspecção, para passar por uma transformação vinda do Senhor aos nossos corações, e que após essa transformação acontecer, nós precisamos tomar uma decisão, e essa decisão é: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer na minha vida? E em nome de Jesus, o Senhor, esta pessoa tratada como Ele tratou aqui, Ele vai usar de maneira poderosa e singular para o louvor da sua glória. Nós vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. E quero convidar você que está aí do outro lado desse artefato tecnológico aí, que você esteja colocando a sua vida na presença de Deus. Você já teve uma experiência com o Senhor? Você já sentiu o toque do Espírito de Deus sobre a sua vida? Se não sentiu, eu quero convidar você a orar agora, porque sem a presença do Espírito Santo, sem o conforto que o Espírito dá, não há como você vencer. Você talvez já tenha tido essa experiência, já foi confrontado pela palavra do Senhor, isso já gerou em você uma introspecção, uma autoconfrontação na sua razão, na sua mente, e que exigia de você uma atitude. Ou quem sabe você já teve esses dois momentos na sua vida, mas ainda não se colocou diante do Senhor para ser usado por Ele. Não disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Quero orar com você então, em nome de Jesus. Esse momento que você está em casa, esse momento que Deus está permitindo você estar no teu lar, saiba, é para você refletir. Deus não quer que esse seja um momento definitivo da sua igreja, não. Ele permitiu esse momento para você refletir, para quando você retornar à vida de comunhão, para quando você voltar para os seus PGMs, você volte com um sentido correto na sua vida cristã. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida ao Senhor. Alguém te mandou esse link, mandou o link para você, e você não entendeu muito bem, mas você está acompanhando até agora, está assistindo. Então quero dizer a você que em nome de Jesus, você pode tomar uma decisão nessa noite, aí do outro lado dessa tela, e você pode convidar a Jesus Cristo para ser Rei e Senhor na sua vida. Ah, mas simples assim? Sim, simples para você, porque Ele pagou o alto preço em seu lugar, e você pode entregar a sua vida a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Você, igreja, que foi confrontado com o Senhor com a sua palavra, faça a sua oração, faça a sua consagração diante do Senhor. E você que ainda não conhece a Cristo como Senhor e Salvador, que se o teu coração parar de bater nessa noite, você não tem certeza para onde vai, saiba que em nome de Jesus, através de uma oração confissória, colocando a sua vida diante do Senhor, você poderá receber a vida eterna que foi conquistada por Cristo Jesus. Você pode receber através da fé, da confissão. Então, se é o desejo do teu coração, aí que você está, olha assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu não quero mais dirigir o barco da minha vida. Eu quero que o Senhor dirija. Toma, Pai. E eu não quero mais ser Senhor de mim mesmo, mas eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, seja o meu Rei, seja o meu Deus. E eu quero
obedecer às tuas palavras, pois em teu nome, Jesus, eu entrego a minha vida. Se você fez essa oração, querido, nessa página da igreja tem telefones, tem uma maneira de você localizar. Você pode nos chamar no chat também e manifestar: olha, eu fiz essa oração, quero mais informações sobre esse Senhor, eu quero saber mais sobre Jesus. Nós alegremente vamos fazer através das redes sociais, te orientando, te dando os próximos passos dessa caminhada maravilhosa, essa aventura que nunca mais vai ter fim, que é caminhar com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.
oração. Paizinho querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelos louvores, obrigado pelos irmãos que estão aí do outro lado, da telinha, assistindo esse culto, prestando um culto ao Senhor, desde os seus lares. Pai, que a palavra possa ser viva em nossos lares, e possamos praticar ela a cada dia. É em Teu nome que nós louvamos, te adoramos, em nome de Jesus. Queridos, amanhã, de manhã às 6 horas da manhã, nós estaremos transmitindo aqui online, terá um tempo de oração. Teremos 20 minutos de oração. Todas as 6 da manhã nós temos o período de oração fechado. Mas durante esse período de não ter culto, esse processo todo, estamos, então, amanhã às 6 da manhã, estaremos transmitindo junto com o pastor aqui, Anderson, um momento de oração. Estaremos orando pelas nossas famílias, orando pelo nosso município, pela nossa nação, pelos países e colocando o nosso dia na presença do Senhor. Então, você é nosso convidado a estar com a gente na segunda-feira, segunda, quarta e sexta, às 6 da manhã, nós estaremos transmitindo a oração das 6 horas. E a quarta-feira, às 20 horas, venha participar com a gente do culto online de oração, onde você vai poder, meu irmão, minha irmã, também colocar o seu pedido de oração, colocar aquilo que está no seu coração, aquilo que você quer colocar diante de Deus, através da nossa rede social, através do nosso Facebook. Você vai poder estar compartilhando com a gente as orações, tá ok? Então você, na segunda, quarta e sexta, às 6 horas da manhã, nossa oração, terá um período culto, você que tem que trabalhar depois, né? Pode ir para trás, volta de 6h20, você pode ir, e nós continuaremos aí mais uns 5 minutinhos, talvez com a palavra do nosso pastor. E na quarta-feira, às 20 horas, nós teremos nosso culto de oração online.